E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu queria, nesse Dia dos Pais, né, gravar um vídeo falando um pouco sobre a importância dessa consciência de paternidade. É uma mentalidade que a gente tem que desenvolver em relação a Deus, a gente tem que entender que Deus é o nosso Pai. Muitas vezes a gente acaba parando o nosso relacionamento com Deus na percepção de que Deus ele é um ser divino, né? E a gente esquece de evoluir nosso entendimento em relação a Deus para um ser que é caracterizado pela paternidade. Então Deus, ele é o nosso pai. Ele veio, ele justamente criou todo o cenário através do Senhor Jesus Cristo para levar a gente a essa consciência de paternidade. E, e eu queria usar esse dia simbólico, né, que é o Dia dos Pais, para ressaltar esse entendimento. Porque quando a gente é diferente a gente enxergar Deus como um ser divino, todo-poderoso, um ser que tem todo o poder e a gente enxergar ele como pai, né? A ótica muda, porque a figura de pai ela é totalmente diferente da figura de um Deus, necessariamente. Né? A gente enxerga muitas vezes Deus como um senhor, só que a postura de um senhor para um pai, ela muda bastante, né? Então que a gente venha refletir sobre isso, que a gente possa refletir sobre isso, tirar as nossas conclusões com a luz do Espírito Santo no nosso entendimento. E também eu queria, né, aproveitar esse vídeo para falar também da importância, né, do nosso pai na nossa vida, né? Hoje é o Dia dos Pais, então eu já mandei mensagem pro meu pai e também queria compartilhar aqui que a importância que tem, né, na nossa vida um pai, né? Essa referência de pai, né? E eu digo isso, nem todos tiveram essa chance de ter essa figura de pai como referência, nem todos têm essa chance, esse privilégio, né? E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, a gente tem o privilégio de ter essa referência de pai, né? Então eu queria parabenizar o meu pai por ter sido essa referência para a gente, né? Para mim, para os meus irmãos, como um homem é, que sempre foi o homem de frente da família, sempre passou segurança para nós, para minha mãe, para os meus irmãos, sempre nos deu esse respaldo, né? Sempre nos deu uma referência também de homem, de caráter, né? E não que seja perfeito, né? Ninguém é perfeito, mas o que fica saliente, o que fica evidente para todos nós, né? É a postura verdadeira da natureza de pai. Então é isso que faz a diferença na vida dos filhos, na vida da família. É quando o homem ele tem essa postura de pai. Ele tem ele assume a responsabilidade da família. Então é isso que fica evidente. Né? É diferente normalmente, né, nos dias de hoje, né, a gente tem visto muito documentário e pesquisa e pessoas falando, palestras e tal, e a gente vê que existe um apelo muito grande, né, na infantilidade masculina. E a gente vê que como isso interfere na família, como isso interfere na estrutura familiar, como isso reflete na esposa, nos filhos, na criação. Então, quando a gente tem uma figura, né, paterna que nos passa a segurança, nos passa a referência da natureza paterna, né, que Deus estabeleceu, que Deus criou, que Deus ele projetou, vamos dizer assim. Então a gente vê que faz todo o sentido, faz toda a diferença para a formação da família, né, da esposa, dos filhos, né, e também uma parte muito forte, né, da paternidade, né, eu queria agregar também a minha mãe, porque se hoje a gente consegue enxergar o nosso pai como uma referência de homem, né, na formação do nosso caráter, na formação da nossa conduta, na formação, né, e na direção das nossas escolhas, das nossas tomadas de decisões, muito se dá também a ela, né, a forma que ela sempre trouxe a imagem do nosso pai a nós, né, a forma que ela sempre preservou a imagem e a autoridade do nosso pai diante da família. Então, eu queria também agregar, eu queria também trazer
trazer a importância da mãe, né, para essa figura paterna, para a forma que a família, que os filhos, eles conseguem enxergar o pai, entendeu? Então isso, que fique isso também como uma referência para outras, para você que está assistindo de repente, né? Isso porque isso fica uma referência para mim hoje, nos dias de hoje, para mim me posicionar como um pai, né? Para minha esposa ela saber também ter essa consciência de, de, de como valorizar, de como trazer referência para a família, né? Então é um conjunto, como é que eu posso dizer, é uma cooperação, né? A família ela tem essa essa necessidade de haver essa cooperação, essa unidade, né? Essa troca essa troca de esforços, né? No desafio do relacionamento. Então, eu queria deixar essa mensagem, né? E dizer que também, se caso, né, você às vezes tem um vazio na sua vida por não ter tido essa essa referência de pai, de repente você nasceu sem pai, você nasceu sem mãe, ou de repente a figura do pai, né, embora houvesse fisicamente, não na teoria, né, às vezes o pai ele não se fez presente na sua vida. Você carrega essa lacuna, esse vazio, essa carência dentro de você. Saiba que Deus, ele ressignifica tudo na nossa vida. Tudo que o mundo ele possa ter nos tirado, todas as esperanças que as circunstâncias da vida pode ter nos roubado, em Deus a gente ressignifica. Em Deus ele ressignifica toda essa concepção de família, essa concepção de, de, de paternidade, de referência. Né? É algo muito profundo que só no momento que você começa a desenvolver o seu relacionamento com Deus você consegue entender. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nem tudo está perdido, né? Não tá, o fato de haver esse vazio, né? De haver esse trauma, essa parte incompleta da sua vida, né? Isso não é algo que que vai definir o seu futuro. Pelo contrário, você tem a oportunidade de, em Deus, em Jesus, a sua vida ser ressignificada e você ter, através dele, essa referência, né? Deus, ele, através do Espírito de Deus, ele preenche o nosso coração, ele preenche todos os espaços de carência da nossa vida. Então, que fique essa reflexão para nós hoje, né? E que Deus possa trazer luz para o nosso entendimento e abençoar a nossa semana. Isso aí.